Carlos Mendes era o tipo de homem que carregava no olhar a firmeza de quem já tinha enfrentado o pior e vencido. Bombeiro, há mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Ele era capitão da unidade de Mairiporã, uma cidade cercada por morros, cheia de árvores, e que, vez ou outra, era surpreendida por tempestades violentas. Na última delas, a chuva veio como um castigo. Durante 2 dias seguidos, as águas não deram trégua. Enxurradas arrastaram carros, invadiram casas e destruíram pontes. Carlos e sua equipe, formada em grande parte por voluntários experientes, passaram horas tirando famílias de lares alagados, carregando idosos nos braços, resgatando animais e limpando ruas cobertas de lama. O caminhão de resgate, um modelo antigo, mas resistente, já sem pintura em vários pontos e com marcas de combate nos para-choques, enfrentava cada missão como se fosse a última. Era mais que um veículo, era parte da alma da equipe. Na madrugada do 3º dia, a base ficou sem energia. O gerador, que já dava sinais de falha, apagou de vez, sem luz, sem comunicação e com risco de novos deslizamentos. Carlos tomou uma decisão. Segundo o protocolo do Corpo de Bombeiros, quando a base operacional perde energia durante um desastre, o caminhão deve ser guardado em local seguro. Carlos morava numa casa simples, elevada, longe do rio e da área de risco. Seu quintal era amplo e com entrada fácil para o caminhão. Assim, ao raiar do dia, ainda com o uniforme molhado e os olhos ardendo de cansaço, ele levou o veículo até sua casa e estacionou em frente à garagem. Subiu as escadas com dificuldade, tomou um gole d'água e caiu no sofá, vencido pela exaustão. O silêncio da casa contrastava com os sons da tempestade que ainda ecoavam em sua mente. Por algumas horas, dormiu profundamente, sonhando com os rostos que havia salvado uma senhora de 93 anos, uma criança agarrada ao cachorro, um casal de idosos em cima da mesa da cozinha. Ao acordar, a luz do sol já atravessava as cortinas. Ainda sonolento, Carlos se levantou e foi até a cozinha. Quando passou pela janela, algo no quintal lhe chamou a atenção. Uma folha laranja colada no para-brisa do caminhão. Saiu para ver mais de perto. O papel tremulava no vento, agressivo, como uma provocação. Leu devagar. Estacionamento irregular de veículo comercial. Multa de R$ 2.500. Remoção imediata. Sentiu o estômago gelar. Olhou em volta. Ainda havia entulho nas calçadas, roupas secando em varais improvisados, marcas da água nos muros. A cidade estava se reconstruindo. E ele, que havia passado 3 dias no limite da exaustão física e emocional, agora era tratado como um infrator? Assinando a notificação estava o nome de Renato Duarte, presidente da Associação de Moradores do Condomínio, onde Carlos vivia há 7 anos. Ex-funcionário público, aposentado, era conhecido por sua rigidez exagerada com regras internas. Já havia implicado com o latido dos cachorros, o som da sirene dos bombeiros e até com o uniforme de serviço de Carlos. Carlos pegou o celular, respirou fundo e ligou. Do outro lado da linha, Renato atendeu com a voz calma e quase arrogante. Pois não, Carlos. Ele explicou a situação com tranquilidade, reforçando que o caminhão estava ali por questão de segurança, respaldado por normas estaduais. Mas Renato foi direto. O regulamento é claro. Veículos oficiais ou não, com pintura de serviço, não podem ficar na rua. Estética e padrão devem ser mantidos. As regras são para todos. Carlos desligou sem dizer muito, mas dentro dele algo queimava. Não era raiva menos, era decepção. Pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se diminuído, como se todo o esforço, todo o sacrifício tivesse sido jogado fora por um papel colorido e uma assinatura fria. Sentou-se na calçada, ao lado do caminhão, e ficou ali por um tempo. Em silêncio, naquela mesma tarde, voltou à base. Quando entrou na sala de descanso, o clima já era outro. A notícia da multa havia se espalhado entre os colegas. Marlene, uma bombeira experiente, estava revoltada. Multaram o caminhão?
Depois de tudo o que fizemos, gritava. João, operador de resgate, olhou sério para Carlos. Isso é perseguição, e não é de hoje. Carlos explicou o que havia ocorrido. Mostrou o papel, leu em voz alta. Todos ficaram indignados, mas ele, mesmo abalado, manteve a calma. Vamos dar a ele uma chance de recuar com dignidade. Sentou-se diante do computador e escreveu um e-mail formal à associação. Anexou fotos dos resgates, recortes de jornal, trechos da lei estadual que permitia a relocação dos veículos em situações de emergência. Encaminhou com respeito, mas com firmeza. Na manhã seguinte, a resposta foi curta e fria. As normas internas serão aplicadas sem exceção. Carlos respirou fundo. Mas no fundo, já sabia. Não estavam lidando com regras. Estavam lidando com orgulho. E orgulho, quando alimentado por vaidade, é perigoso. 2 dias depois, nova notificação chegou. Mais R$ 1.000 de multa acumulada. Carlos olhou para os colegas na base, todos atentos, todos esperando sua palavra. Ele se levantou e disse, com a voz firme, chega, agora vamos responder à altura, com inteligência e com justiça. Na base dos bombeiros, o clima era de revolta, mas não era uma revolta barulhenta. Era aquele tipo de indignação que cresce em silêncio, olhando nos olhos, firmando os pés no chão. Carlos andava de um lado para o outro, sentindo o peso da responsabilidade não só como capitão, mas como exemplo. Sabia que muitos ali vinham de famílias humildes, que vestiam a farda não por status, mas por honra, e não ia permitir que fossem desrespeitados. Marlene foi a primeira a se aproximar. Capitão, a gente não pode aceitar isso quieto. Ele quer nos humilhar. Carlos balançou a cabeça lentamente. Não vamos revidar com grito. Vamos usar a lei. Ele quis jogar com as regras, então vai conhecer cada uma delas. João, que até então ouvia calado, soltou. Conheço aquele muro do Renato. Alto, bonito, mas cheio de árvore na frente. Aquilo ali, se tiver uma emergência à noite, ninguém vê a entrada. Carlos sentiu uma luz acender dentro de si. Lembrou-se de uma regra do Código Estadual de Defesa Civil. Toda a área residencial com acesso público deve manter a entrada visível e iluminada em situações de emergência, especialmente após desastres naturais. Começou a pesquisar, passou o fim da tarde lendo leis, consultando normas, cruzando informações com antigos colegas do Comando Geral, confirmou U, que já desconfiava. O condomínio onde morava estava há anos em desacordo com as exigências mínimas de acesso para veículos de resgate. A cerca que delimitava o perímetro, especialmente no lado da Rua das Palmeiras, estava coberta por árvores mal podadas e sem nenhuma iluminação de emergência. Um risco sério, especialmente em tempos de tempestade e falta de energia. Carlos organizou um dossiê, incluiu fotos tiradas ao longo dos meses, registros de chamadas de emergência naquela rua e prints da própria legislação. Entrou em contato com a Defesa Civil da cidade, explicou a situação com toda a clareza. Não escondeu nada. Era direto e objetivo. Pediu uma inspeção urgente, uma vez que a cidade ainda estava sob decreto de emergência. Do outro lado da linha, o coordenador ouviu com atenção. Conhecia Carlos há anos. Sabia que, se ele estava falando, era coisa séria. Em menos de 48 horas, uma equipe técnica foi enviada ao local. Avaliaram não só a cerca, mas todo o entorno do condomínio. O relatório foi categórico. O condomínio estava em desacordo com as normas estaduais e precisava, imediatamente, garantir acesso visual e iluminação nos pontos críticos. Renato ficou furioso. Disse que era perseguição, que Carlos havia armado tudo, mas não havia espaço para argumentos. Era uma exigência legal, confirmada por técnicos isentos e respaldada por laudo fotográfico. Tentou apelar, ligar para conhecidos, mas ninguém podia fazer nada. A lei era clara. E foi aí que Carlos fez o movimento final. Ofereceu, em nome do Corpo de Bombeiros, uma solução
temporária. Enquanto o condomínio ajusta as pendências, podemos ajudar com iluminação provisória, para garantir segurança aos moradores. Isso também facilita nosso trabalho em caso de novos chamados. A proposta foi feita por escrito, com cópia para a prefeitura e para a imprensa local. No sábado à noite, a equipe de Carlos chegou à Rua das Palmeiras com um caminhão e 6 holofotes móveis. Equipamentos pesados, usados normalmente em rodovias. Levantaram os tripés, conectaram os cabos e, um a um, os refletores foram acesos. A luz branca cortava a escuridão como navalha. O muro do presidente da associação ficou todo iluminado, de ponta a ponta, como se fosse a lateral de um estádio. Os vizinhos começaram a sair de casa, primeiro curiosos, depois indignados, e logo sorridentes. A maioria não sabia que Carlos havia sido multado, mas agora entendiam o porquê da operação. A ironia era evidente. O homem que havia multado o caminhão de resgate por estar feio demais para a rua, agora tinha sua cerca exposta, como vitrine, sob refletores que mostravam cada lasca de madeira, cada mancha de umidade, cada galho pendurado, de forma irregular. A equipe agia com seriedade, distribuindo panfletos explicativos. Marlene abordava os moradores com respeito, explicando que tudo aquilo era necessário para garantir segurança em tempos de emergência. Ninguém zombava, ninguém ria. Era um protesto silencioso, legal e extremamente eficaz. Naquela mesma noite, uma repórter de uma TV local apareceu, entrevistou Carlos, mostrou imagens do caminhão salvando moradores durante a enchente e comparou com a multa absurda aplicada dias depois. No domingo pela manhã, o vídeo já estava viralizando nas redes sociais. Era impossível assistir sem se emocionar ou se indignar. As mensagens começaram a chegar no grupo do condomínio. Moradores, antes indiferentes, passaram a apoiar Carlos. Muitos diziam que não sabiam o quanto os bombeiros haviam feito durante a enchente. Outros lembraram de parentes salvos em outras tragédias. Que era um simples embate entre um morador e o presidente da associação, se transformava agora em uma verdadeira comoção. Renato, isolado, foi pressionado pelos próprios vizinhos. A diretoria da associação convocou uma reunião extraordinária. Ninguém queria mais problemas. As câmeras da TV voltaram na segunda-feira e encontraram uma cena inusitada. O muro ainda iluminado, os moradores passando devagar para observar, e Carlos ali, firme, com um semblante tranquilo de quem sabe que está do lado certo. A multa ainda não havia sido cancelada, mas agora o jogo era outro. A cidade inteira estava do lado do capitão, e a cada novo vídeo compartilhado, a injustiça ficava mais evidente. A cidade estava de olho, não só os moradores do condomínio, mas gente de bairros vizinhos, de outras cidades, até de outros estados. A reportagem com Carlos no muro iluminado virou destaque nos jornais regionais. Grupos de aposentados comentavam no clube. Nas padarias, taxistas mostravam o vídeo no celular. A pergunta era a mesma: como alguém pode multar um bombeiro por salvar vidas? Mas mesmo com toda essa repercussão, a multa continuava em vigor. Renato, teimoso até o último fio de cabelo, não só mantinha a cobrança, como agora ameaçava processar Carlos por exposição indevida do condomínio. Tentava inverter os papéis, como se ele fosse a vítima da situação. O problema é que ele não entendia o que havia despertado. Na base, os bombeiros estavam cada vez mais indignados. Não se tratava mais de uma questão pessoal. Aquilo virou símbolo, e todo símbolo, quando ameaçado, mobiliza forças maiores. Marlene passou a receber ligações de colegas de outras unidades. Todos queriam apoiar. Se precisarem iluminar outro muro, chama a gente, disse um tenente de Franco da Rocha, meio rindo, meio sério. Carlos, por outro lado, estava exausto. Tinha que manter o profissionalismo diante das câmeras. Responder com calma às provocações
liderar a equipe durante os atendimentos diários e ainda lidar com os advogados do condomínio. Sentia-se no limite. À noite, mal conseguia dormir. Pensava na família, nos filhos pequenos, nos colegas que confiavam nele e, no fundo, sentia um medo crescente. Será que a situação sairia do controle? Na quarta-feira, o que todos temiam começou a acontecer. Durante a madrugada, alguém desligou o gerador dos refletores. Não foi falha técnica, o cabo de energia foi cortado com um alicate. A equipe, ao chegar, percebeu a sabotagem. Chamaram a polícia. Um boletim de ocorrência foi feito. Carlos avisou as autoridades e decidiu instalar câmeras de segurança no entorno do muro. No dia seguinte, um dos refletores foi derrubado. Os moradores começaram a ficar apreensivos. A intenção de expor uma injustiça se transformava num campo de batalha velado. Vai acabar em confusão, Carlos, disse o morador mais velho. Tem gente que não suporta ser confrontada, mesmo com a verdade. A tensão chegou ao ápice quando Carlos foi chamado na prefeitura. Um assessor do gabinete do prefeito o recebeu. O tom era respeitoso, mas direto. Capitão, nós apoiamos o Corpo de Bombeiros, mas o caso já está gerando ruído político. O senhor é um símbolo, mas não podemos deixar que isso vire uma crise maior. Carlos entendeu o recado. Queriam que ele recuasse, baixasse a guarda, fingisse que tudo estava resolvido. Saiu da reunião com o coração apertado. A cidade o aplaudia, mas os bastidores políticos se moviam em silêncio, como sempre. Voltou à base mais tarde do que o normal. Sentou-se na sala dos rádios e ficou ali, sozinho, olhando para a parede. Marlene entrou devagar. Tá tudo bem, capitão? Ele não respondeu de imediato. Só depois de um longo silêncio disse: Sabe, às vezes eu acho que fiz errado em lutar. Ela se aproximou. Errado? O senhor salvou vidas. Defendeu a sua equipe. Agiu com respeito e com a lei do seu lado. O errado é o mundo virar as costas para isso. Carlos olhou para ela. Viu nos olhos o mesmo brilho que via em jovens recrutas quando entravam no quartel pela primeira vez. Um brilho de fé, de esperança. Naquela noite, uma carta anônima chegou à casa de Carlos, sem remetente, sem assinatura. Um envelope simples, com letras batidas à máquina. Heróis também sangram. Cuide-se. Ele leu 3 vezes. Aquilo não era só ameaça. Era aviso. E foi o fundo do poço. Pela primeira vez desde o início da crise, Carlos pensou em desistir. Passou a noite em claro. Pensou em largar o caso, pagar a multa do próprio bolso e colocar um ponto final na exposição. Pensou nos filhos, no perigo que aquela situação poderia trazer para quem ele mais amava. Mas então olhou para uma velha foto pendurada na parede. Ele, recém-formado, ao lado do pai, também bombeiro. Lembrou-se das histórias que ouvia na infância. Ser bombeiro é servir. E servir, às vezes, machuca. Na manhã seguinte, foi até o comandante regional e contou tudo. Mostrou a carta, os cortes nos cabos, as ameaças. Pediu que tirassem os refletores, não por covardia, mas por segurança. O comandante ouviu com atenção, mas foi firme. Capitão Carlos, sua atitude deu voz a muitos. Se tirarmos agora, vai parecer que recuamos. E se recuarmos, eles vencem. Está nas suas mãos. O que quer fazer? Carlos ficou em silêncio. Respirou fundo e respondeu: Eu fico, mas agora com reforço. O comandante acenou positivamente. No dia seguinte, equipes de outras unidades se juntaram ao grupo de Carlos. Com eles, mais refletores, mais câmeras e até apoio jurídico. A luta, que parecia solitária, agora era coletiva. A cidade assistia com atenção, mas algo estava para acontecer menos. Algo que mudaria tudo de vez. No sábado seguinte, o sol se pôs devagar atrás dos morros, tingindo o céu de laranja escuro. E ali, na Rua das Palmeiras, a cena se repetia, mas agora mais forte do que nunca. Ao lado do velho muro de madeira, havia agora não apenas 6, mas 10 holofotes, cedidos por unidades de diferentes cidades. Viaturas de resgate estacionadas em fila, bombeiros de uniforme impecável,
Moradores reunidos em silêncio respeitoso, Carlos chegou de pé firme, farda alinhada, olhar cansado, mas cheio de dignidade. Ao seu lado, Marlene, João e outros companheiros. Todos ali sabiam que aquele era um momento decisivo. Ou a justiça prevaleceria, ou eles sairiam dali derrotados por um sistema que tantas vezes escolhe o caminho mais cômodo. A multidão em frente ao condomínio crescia. Havia idosos com cadeiras de praia, famílias inteiras observando, crianças nos ombros dos pais. Um grupo de músicos voluntários da cidade apareceu com um violão e começou a tocar baixinho, como se fosse uma serenata para os heróis invisíveis. Naquela noite, o canal da emissora estadual entrou ao vivo. O repórter falou com Carlos, com moradores, com colegas bombeiros. Ninguém xingou, ninguém agiu com raiva, apenas repetiam o que sentiam. Gratidão. Gratidão por alguém ter tido a coragem de dizer basta e sustentar essa palavra até o fim. E então, no meio daquela comoção, a virada aconteceu. Por volta das 22 horas, um carro preto parou, ao lado do portão principal. Dele desceu Renato, sem olhar para os lados, caminhou até a multidão e pediu para falar. A repórter ofereceu o microfone. A voz dele tremia um pouco. Eu errei, disse. Confundi regra com vaidade. Transformei uma exigência técnica em uma perseguição pessoal. E, principalmente, falhei com a minha comunidade. Quero pedir desculpas ao Capitão Carlos, à equipe dele e a todos os moradores que se sentiram envergonhados com essa situação. Um silêncio profundo caiu sobre o lugar. As palavras pareciam ecoar. Muitos não acreditavam no que ouviam, mas Renato continuou. Hoje pela manhã, pedi à diretoria da associação que retirasse imediatamente todas as multas. Também protocolei meu pedido de renúncia do cargo de presidente. E, por fim, entreguei ao Corpo de Bombeiros um agradecimento formal, reconhecendo o trabalho deles não apenas naquela tempestade, mas por todos os anos de serviço silencioso e honesto. Carlos, surpreso, não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Naquele gesto contido havia uma força enorme, não precisava de discurso. A justiça, enfim, havia sido feita. As luzes se mantiveram acesas por mais 2 semanas, como parte do processo de regularização do condomínio. Mas agora eram vistas com orgulho pelos moradores. Muitos até colocaram refletores próprios em suas casas, como sinal de respeito ao Corpo de Bombeiros. Carlos voltou à sua rotina, ainda um pouco desconfiado, mas com a alma mais leve. Sabia que a luta não era contra uma pessoa, mas contra um tipo de pensamento que desvaloriza o bem comum em nome do conforto pessoal. E sabia que, mesmo em tempos difíceis, sempre haveria gente disposta a fazer o certo menos, mesmo que custasse caro. Um mês depois, num fim de tarde, tranquilo, Carlos chegou à base e encontrou um embrulho sobre a mesa. Dentro, uma placa simples, de madeira polida, com uma gravação em metal dourado. Capitão Carlos Mendes, iluminando o caminho da justiça. Ele sorriu e olhou para Marlene, que entrava com uma bandeja de café. Foi ideia do João, ela disse, tentando esconder o orgulho. Carlos segurou a placa com cuidado. Passou a mão sobre as letras. Respirou fundo. Às vezes, disse ele, a gente não precisa apagar incêndios com água. Às vezes é a luz que resolve. E com isso, a história terminou. Não com gritos, nem com vingança, mas com luz. Luz de verdade, de consciência, de justiça. Essa história nos ensina que nem sempre os heróis usam capas ou aparecem em manchetes. Às vezes, eles moram ao lado, enfrentam enchentes, carregam crianças no colo e, quando precisam, enfrentam a burocracia com a mesma coragem com que enfrentam o fogo. E você? Já agradeceu aos heróis do seu bairro hoje? Se essa história te tocou, deixe seu comentário, compartilhe com alguém especial e não se esqueça de seguir nosso canal. Temos muitas outras histórias reais, fortes e emocionantes esperando por você. Até a próxima!